Pessoal, o doutor Jordan é uma pessoa que eu conheço de nome e pessoalmente há muitos anos, nessa questão ambiental, de regularização, de TAC, de monitoramento. Eu ouso dizer que o cara que mais entende, um dos que mais entende na nossa região, e ele vê os dois lados. Eu acho que é importante a gente ter profissionais, que não adianta, doutor Jordão, eu tenho um profissional de regularização, de adequação, que ele olhe só o lado do produtor rural, que ele só fale o que o produtor rural quer. Eu, muitas vezes, como advogado, eu sou criticado, porque muitas vezes eu falo coisas que o produtor rural não quer ouvir. Mas se eu fosse pago só para falar o que ele quer, era um dinheiro jogado fora. Então, doutor, a gente falou aqui antes se eu conseguir trazer o senhor aqui, de desmatamento, de PRODES, de saída para essa situação de ilegalidade, de produtividade. Então, o que eu queria saber do senhor? O gargalo, foi aquela primeira pergunta que eu fiz, o senhor estava assistindo a live, o gargalo nosso muito hoje é produzir mais em menos espaço. Isso aí o produtor rural já vem aprendendo. Mas quais são as saídas? O que eu tenho de empecilho? O que eu tenho de problema hoje? Como eu faço para sair? Eu gostaria de que o senhor falasse a experiência que o senhor tem, de quais são as exigências desse mercado e como que eu faço para me regularizar. Existe essa possibilidade? O que o senhor tem a nos dizer nesse sentido, desse mercado tão exigente, desse governo tão exigente e dessa produtividade que nós somos obrigados a cada dia que passa a concorrer com outros mercados e sobreviver? Boa noite. Desculpa, vou primeiro pedir desculpa aqui, porque meu celular não quis entrar na live de jeito nenhum. E agradecer pela paciência aí. Eu vi que você citaram meu nome várias vezes. Parabéns, Vinícius, pela live. Parabéns, Mauro Lúcio, pela participação. Eu acho que é muito importante a gente estar discutindo essas questões e eu acho que tanto o senhor é professor aí na questão do direito ambiental, quanto o Mauro na questão da gestão de fazendas de pecuária. Eu acho que é um norte aí para qualquer pecuarista, o sistema de criação que ele adota na fazenda dele. E a gente aqui tentando contribuir, né, com essa questão de mercado, com essa visão da indústria, a visão do varejo, a visão do portuário e principalmente a visão do produtor rural relacionada a esse agrupamento de problemas insolúveis que a legislação, junto com o mercado, junto com a sociedade civil, colocar nas costas dos produtores. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que o produtor rural, ele vive da terra, vive de produzir, paga as contas com produção e ele precisa continuar na atividade para o bem do Brasil. Então a gente tem que colocar, eu fiz a semana passada uma reunião, até olhei, então eu vou dar um exemplo que eu pesquisei na semana passada, que em torno de 25% a 30% do PIB brasileiro. E a semana passada eu pesquisei especificamente o estado do Tocantins, então 60% do PIB do estado do Tocantins veio do agronegócio. Então uma coisa que me deixa assustado é você ter um código florestal que impõe uma série de regras para os governos, inclusive. Então, quando se trata, por exemplo, de unidade de conservação, os governos têm prazo para fazer os planos de manejo. Quando se trata de terra indígena, os governos têm prazo para fazer as demarcações das terras indígenas já existentes. Quando se trata de implementação do Código Florestal, dos programas de regularização ambiental estaduais, os governos têm prazo para fazer esses programas de regularização funcionar. E nós estamos com esse código desde 2012, que nós já estamos com 12 de anos, e os governos não conseguem fazer a regularização das propriedades. Aí ficou a questão e um problema muito dúbio em função da importância do produtor rural para a economia do Brasil como um todo. Né? Aí você vem para o norte do Brasil, você tem estados importantes, que é o estado do Pará, com o quarto maior rebanho nacional, você tem o estado do Mato Grosso, você tem outros estados da região norte, que são de produção agropecuária muito importantes, e você sente o mercado pressionar esses produtores em função de uma série de desmatamentos que continuou a ocorrer depois de 22 de julho de 2008, após a implementação do Código. Então, a primeira questão é
Se o agronegócio é de fato importante para a economia da região norte ou para a economia do Brasil, se é o maior gerador de emprego e renda que nós temos hoje no Brasil, como é que o governo demora tanto para atender o produtor rural, principalmente no sentido de regularização? Isso aqui é um problema interessante, que quanto mais o Brasil tenta acessar melhores mercados, mercados mais desenvolvidos, mais essas exigências ambientais, exigências legais, exigências trabalhistas, elas vão sendo colocadas à mesa como condição comercial. Então você tem, por exemplo, os grandes varejistas, os grandes curtumes, os grandes frigoríficos, eles já têm uma série de compromissos que eles forem assumindo, né, compromissos comerciais. Então, assim, compra se quiser, né, e a gente sabe que ninguém pode obrigar ninguém a cumprir, a comprar, a trazer um produto que não lhe interessa por algum motivo para dentro da unidade industrial, e a gente percebe que o atendimento ao produtor rural, que é o principal agente de produção, a principal agente de uso e modificação de uso de solo, a gente vê que não tem. Então você tem um problema crescente desde 2008, que é o problema da dificuldade do produtor se regularizar. Eu não vou falar que é ilegalidade, não. Acho que o maior problema é a dificuldade do produtor se regularizar. E esse problema, ele impacta, inclusive, no aumento da ilegalidade. Aquele negócio, eu não vou mexer com isso porque eu não consigo. Né? Já teve produtor rural que, conversando comigo, eu falei com ele, se você vender metade do seu patrimônio, você não consegue resolver a outra metade. Né? E produtor rural de São Félix do Xingu. Uma vez veio um senhor de São Félix, saudoso seu senhor Zé Teixeira, e ele me perguntou, falou para mim que queria resolver o problema ambiental, o problema fundiário de todas as propriedades dele, na época, para ele que não adiantava. Eu falei, seu senhor, você não consegue resolver, e se o senhor gastar metade do seu patrimônio, você não consegue resolver o problema da outra metade, porque o Estado não tem estrutura para lhe atender. Então, isso é uma questão que tem que ser posta. Paralelamente a isso, a gente precisa considerar muita questão do mercado. Então, assim, o mercado vai continuar a exigir boas práticas relacionadas a bem-estar animal, relacionadas à questão de cumprimento da legislação ambiental, questão relacionadas a relações trabalhistas entre empregados e empregadores. E a gente precisa, o produtor precisa estar atento a isso e se adaptar no máximo que ele conseguir para atender essas exigências, porque senão ele fica fora do mercado. E como que fica fora de mercado? Você tem hoje já problema na questão do couro, relacionado à produção pecuária na Amazônia. Você tem problema na produção de hambúrguer, relacionada à produção de carne na Amazônia. Então, para você ter uma ideia, o McDonald's ele não compra hambúrguer de carne que foi produzida na Amazônia. O frigorífico para fornecer carne para fazer hambúrguer no McDonald's, a gente tem que provar que os animais não andaram, não transitaram pelo bioma amazônico em nenhuma etapa da vida, ou então que foram rastreados desde o nascimento. E essa rastreabilidade, ela com foco a questão de análise de território, para você poder verificar cada território que o animal permaneceu e transitou durante a vida, e se esses territórios de fato estavam livres de problemas socioambientais. Então você já tem restrições colocadas. O Roberto Paulinelli, o Mauro falou muito dele no projeto, ele vem com a visão de mercado para o projeto dele de rastreabilidade, ele sai na frente do Pará e começa a implantar um projeto de rastreabilidade, e que o Roberto está preocupado é justamente com isso. A gente tem que pensar, por exemplo, especificamente o estado do Pará, exporta hoje em torno de 5% da carne total que o Brasil manda para o exterior. E a gente tem que pensar que é muito fácil você acabar com o problema, entre aspas, estado do Pará, se você excluir os frigoríficos do estado do Pará da exportação e substituir esse volume de carne por outras regiões. Então tem uma questão que eu converso muito com o Mauro, a gente participa muitas vezes de alguns eventos, e o que a gente tem tentado trazer para o mercado é que o mercado precisa participar do processo de melhoria das condições de produção na Amazônia, continuando a comprar os produtos. Né? O mercado que exclui a Amazônia brasileira
da aquisição de matéria-prima, da aquisição de produto produzido nas fazendas no norte do Brasil, ele está contribuindo para aumentar a ilegalidade. Você pensa, se o melhor mercado não quer o seu produto, você vai continuar produzindo e vai vender para um mercado que não é tão bom. E esse mercado que não é tão bom, ele não vai colocar tantas exigências comerciais quanto aquele mercado melhor. Então, a partir do momento que esse grande mercado deixa de comprar, para de comercializar, para de consumir produtos produzidos na Amazônia, a gente tem um problema, que esse grande mercado está contribuindo para o aumento da ilegalidade. E o que a gente tem que pensar é que a legislação brasileira é posta, ela é difícil de ser cumprida, a gente sabe que é muito doloroso para o produtor rural conseguir cumprir o Código Florestal, não é uma legislação fácil. Às vezes eu tenho participado de reunião com ONGs, reunião com governos, e os governos falam, não, mas o Código Florestal, você acha que é fácil cumprir o Código Florestal? Você acha que para o produtor é uma coisa assim, extremamente facilitada de cumprir? É barato cumprir o Código Florestal, é barato restaurar a área degradada, comprar cota de reserva legal, fazer restauração de área de preservação permanente. Você acha que isso é barato dentro do sistema produtivo? É muito caro. Mas, de qualquer maneira, o Código Florestal é posto e a gente precisa procurar meios para que o produtor esteja o máximo possível alinhado à legislação e cumprindo essas regras de mercado para a gente continuar a atividade. Não, perfeito.